internautas, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa TV Call Center. E hoje, como primeira entrevistada do dia, temos imenso prazer em receber a Monize Tonoli, Olá. que é gerente de Customer Experience no Peixe Urbano. Monize, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Que bom que finalmente conseguimos recebê-la, né? Foi difícil, mas estou aqui. Legal. Vocês vão adorar o programa hoje. Bom, antes da gente iniciar com as perguntas, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua carreira, onde você começou, né, trabalhando, onde você estudou. Fique à vontade para falar. Tá ótimo. Bom, o meu primeiro emprego foi como atendente de telemarketing da Chocolates Garoto e foi super bacana porque eu entrei lá por ser justamente estagiária de nutrição, então era mais fácil levar alguém de panela que entendesse de comida para falar de atendimento do que pegar alguém de marketing e fazer entender de comida. Então, durante 7 anos eu trabalhei entendendo o que as pessoas precisavam dentro de um produto alimentar e passando para a indústria os insights do que o cliente precisava. Então, isso era bacana porque gerava insights tanto de mudança de produto, mudança de comunicação de embalagem. Então, esse é meu background. De lá para cá, eu passei por diversas empresas, sempre trabalhando com foco no cliente. Então, entendendo o que ele precisa para melhorar dentro da empresa, processos e produtos. Bom, hoje o nosso tema nós vamos falar muito sobre Customer Experience. Então, gostaria que você começasse falando sobre isso. Porque hoje se fala tanto e o que é o Customer Experience? Tá. Hoje em dia a gente tem um cenário de mercado que tem muita oferta de produto parecido, né? A tecnologia está muito parecida, o acesso para copiar um produto é muito rápido, então existe uma demanda, uma oferta muito grande. De outro lado, a gente tem um cenário que a gente tem acesso à informação muito fácil. Então, eu tenho uma oferta enorme e tenho pessoas contando como está sendo a experiência delas com esse produto. Então, eu consigo escolher com muito mais prioridade e eu consigo priorizar pequenos diferenciais. E as empresas estão começando a entender que existe um valor nisso, né? Que a pessoa deixa de comprar um produto e comprar outro porque ele tem uma experiência um pouco melhor. Então, está sendo um valor para a empresa mesmo. E aí a gente tem também uma confusão, que é a diferença entre o Customer Experience e o relacionamento com o cliente. Isso. É a mesma coisa, não é? Então, não é. A área de Customer Service, né, que a gente chama de CS ou Customer Success, é super importante e é a área que é responsável por ouvir o que o cliente precisa e resolver um problema dele ou uma dúvida que ele tem. Isso é fundamental para a empresa. Mas Customer Experience é um modelo de gestão focado no cliente. E quando a gente fala de experiência do cliente, a experiência vai muito mais do que só esse contato que ele vai ter com a empresa no Customer Service. Ela vai quando ele é impactado por um post no Facebook, quando ele vai tentar fazer uma compra na loja ou tentar fazer uma compra no site. Tudo isso faz parte da experiência dele. É isso que eu ia perguntar, inclui a venda física? Inclui a venda física, tudo, né? Se você vai, por exemplo, decidiu tomar um café quando você está andando na rua, você vai ter uma jornada da compra do café, né? Você sentiu a vontade de tomar o café, você vai escolher a loja na rua, você vai entrar, você vai ficar na fila. Se você ficou muito tempo na fila, a sua experiência já está sendo ruim ali na fila, né? Se o atendente escreveu o seu nome certo na sua caneca, você vai ter uma experiência boa. Se esse cara não prestou atenção no seu nome, vai ser ruim. Então, tudo isso faz parte de uma jornada. E Customer Experience faz isso. Entende a jornada para conseguir melhorar a experiência do cliente em todos esses pontos dela. Eu acho legal que hoje a gente tem diversos segmentos que eles misturam muito essa parte do real e do virtual. Por exemplo, tem loja que acho que eu vi nos Estados Unidos, que a prateleira é toda virtual, você escolhe, te entregam em casa. Ao mesmo tempo, uma loja, você experimenta a roupa, serviu, então você entra online ali no computador, compra, te entregam em casa. Com certeza, você está misturando canais e facilitando a vida do cliente. Tudo que você facilita a vida do cliente, ao invés de dificultar, você está melhorando a experiência dele. O que é importante sempre a gente entender eu estou realmente oferecendo algo que é um diferencial ou eu estou só dando mais um entrave no meio do caminho, né? Por isso que é importante ouvir sempre. Bom, como a área do atendimento, por exemplo, um call center, pode influenciar a área do Customer Experience? Se você tem uma área de atendimento que é muito estruturada para você coletar de forma lógica o que o cliente está falando,
ela já é a base para você ter a voz do cliente dentro da empresa. Você precisa investir menos em pesquisas externas, né? Pagar por pesquisas quali ou coisas muito estrombólicas, porque o seu cliente está vindo espontaneamente falar o que ele acha. Então, nesse sentido, a área de Customer Service ajuda a Customer Experience, além, claro, de resolver o problema do cliente, né? Porque se ela é uma área que só embaça e dificulta, ela está piorando muito a experiência. Uhum. Mas uma dúvida agora que me surgiu, você falando de comportamento do consumidor, você acha que o comportamento do consumidor que influencia o jeito que as empresas se comportam? Ou é o contrário? A empresa que direciona... Eu via muito isso na Apple, né? Na época do Steve Jobs. Ele que falava, ó, você vai precisar disso. E a gente, nossa, mas será? E depois a gente realmente via que era interessante. Você acha que um comanda o outro ou é uma coisa meio 50-50? Eu acho que o Steve Jobs era um visionário, né? E ele tinha uma percepção muito clara de design de produtos simples para oferecer para as pessoas, que por isso que elas não percebiam que elas precisavam. O que eu vejo muitas empresas fazerem hoje é: eu defino que eu quero que seja assim e quero que você, cliente, engula dessa forma. E isso é um problema muito grande, porque aí o cara não compra, né? O cliente não é bobo e ele vai comparar com os outros e não vai ficar com isso. Mas a maior parte das empresas, infelizmente, ainda querem enfiar do jeito que elas querem para o cliente. Você percebe isso, por exemplo, quando você quer conversar com uma empresa, quer tirar uma dúvida, você entra no site, a informação não está clara, que é uma coisa que já poderia estar clara para você. Aí eles disponibilizam um chat. Você entra no chat, é um robozinho que não sabe resolver sua dúvida. Aí tem um telefone, você vai ligar, é um 0300... Quando tem telefone. Quando tem um telefone. E você não consegue contato com o humano. Ou seja, a empresa está te forçando a você usar os canais que ela quer, ao invés de estar disponível no canal que você quer. Porque para ela, na operação dela, isso faz mais sentido. Isso é super doloroso. Isso a gente está falando só de atendimento, não estou falando nem de produto, né? Estou falando daquela partezinha da jornada. Então, as empresas olham muito mais ainda para a operação dela do que para a necessidade do cliente. E esse é o grande desafio do Customer Experience. É mostrar que você pode ter lucro, você pode atingir suas metas e seus KPIs e crescer pra caramba com o foco no cliente e não fazer o contrário. E nesse caso que você citou, se você não conseguir, enfim, tirar suas dúvidas, pegar as informações que você quer, com certeza você vai lá e compra do concorrente, né? Ou pega o serviço do concorrente. Com certeza. E vou espalhar a notícia para todo mundo. Eu vou falar, cara, não vai nesse porque esse é ruim, é pior. As pessoas hoje, a gente está agora no domínio dos millennials, né? E o millennial compartilha tudo. Cada pontinho da jornada ele vai compartilhar. Antes desse cara falar com a sua empresa que ele está puto da vida, ele já falou no Facebook dele, já falou no Twitter, ele já falou em todos os lugares que ele está insatisfeito. No Facebook da própria empresa. No Facebook da empresa. É pior, né? Por que ele foi falar no Facebook da empresa? Muito provavelmente porque o chatzinho era o robozinho que não sabe falar, o telefone era um 0300 que o pré-pago dele não aceita, ele não conseguiu falar. Então ele vai onde ele pode ser ouvido. E todo mundo escuta, né? Não é só a empresa. Na prática, então, como que funciona o Customer Experience dentro de uma empresa? Tá. Dentro de uma empresa, a área de Customer Experience, ela é responsável por amarrar, né, ouvir o cliente e amarrar entre todas as áreas o que o cliente quer. Então, é uma fotografia do cliente única, ao invés de ser... Não sei se você já viu aquele meme do elefante, que cada um está pondo a mão com o olho vendado e quem está pegando a tromba acha que está pegando uma corda, quem está passando atrás acha que é um tapete. Então, é isso que a gente quer derrubar. A gente quer que todo mundo veja a mesma fotografia do cliente, entenda a mesma necessidade e é isso que a gente faz. Então, a área de Customer Experience, ela é uma área... Dentro do peixe, a gente trabalha dentro de operações, mas tem empresa que trabalha dentro do marketing e tem gente que é vinculado direto ao CEO. Mas o objetivo é o mesmo. É trabalhar fazendo com que todas as áreas... Então, é uma área muito diplomática, né? Todas as áreas trabalhem com o mesmo foco. Então, que tenham os mesmos KPIs, né? Então, isso ajuda muito. Então, quando você coloca a satisfação do cliente, um NPS, dentro da métrica de todo mundo começa a trabalhar voltado para o cliente. Então, é isso. Na prática, o Customer Experience usa a informação do atendimento e outras informações de todas as áreas e outras pesquisas para fazer todo mundo ter a mesma foto. E para quem está aí nos assistindo, seja na versão ao vivo ou gravada, que quer implementar essa área de Customer Experience na empresa, o que ela precisa fazer? Quais pontos ela deve prestar atenção? Tá.
eu costumo dizer que tem 5 pontos chaves que é necessário prestar atenção quando está fazendo uma implementação de Customer Experience, né? Uma delas é, tenha o foco na sua tomada de decisão no cliente. Sempre faça a pergunta, como o meu cliente se sentiria em relação a isso? Eu estou ajudando ele ou eu estou piorando? Uma segunda é, tenha o foco na jornada completa. Não pensa só naquele pedacinho da experiência. Pensa depois que ele passar por isso, na próxima etapa, como que vai ser? Entende a jornada como um todo. Um terceiro ponto é elevar a minha promessa. Então, eu estou fazendo um arroz com feijão bacana, consigo atender plenamente no básico. Quando eu tenho um problema grave, eu dou soluções mais parrudas, soluções mais completas e soluções boas para os casos mais críticos. Presto atenção no cliente. Outra coisa super importante, desenhar meu produto para o cliente não ter que falar comigo. Então, que o meu produto se resolva sozinho tudo o que aconteça lá dentro. Quanto menos ele tiver que falar, melhor é, né? Significa que o meu produto é mais simples e está mais pronto. E a última coisa é fazer disso a cultura. Todo mundo tem que comprar, o CEO tem que comprar, cada gestor tem que comprar e tem que repetir, gritar aos 4 cantos, essa é a minha promessa, esse é o meu propósito de empresa, a gente tem um foco no cliente o dia todo, toda hora. Eu acho que uma dica importante também é você se colocar no lugar do cliente, né? Sim. Vamos supor que eu sou um cliente com esse perfil e eu quero comprar isso. Aí você vai lá, por exemplo, no aplicativo, se for um aplicativo, vai todo o caminho, tive essa dúvida para ver se atende Sim. a sua necessidade. Se não atender a sua, não vai atender dos clientes também, Com né? certeza. A gente tem um projeto no Peixe super bacana que se chama Melhores do Mês. Então, nós temos aproximadamente, são 170 profissionais na linha de frente que falam com o cliente e a gente seleciona os 25% melhores que tiveram as melhores métricas naquele mês e a gente dá um vale presente dentro do site do Peixe para ele usar. Depois que ele usa esse vale presente, ele responde um questionário como se fosse um cliente oculto, né? Então, todas as dúvidas que a gente pergunta para o nosso cliente, a gente pergunta para esse cliente interno e aí depois disso a gente faz uma reunião com a diretoria. Então, os atendentes da linha de frente vão falar para o diretor de marketing, olha, eu tive esse problema quando eu recebi essa comunicação, ou para o diretor de produto, quando eu fui usar o aplicativo aconteceu isso. E é muito diferente quando um diretor está olho no olho de quem usou a experiência, que é uma coisa que para você fazer em larga escala com um cliente real é muito mais custoso, mas que dá para fazer dentro de casa, com o cara que já escuta o cliente, que sabe qual é a dor dele e que ele também passou. E isso dá um resultado muito legal em termos da diretoria comprar a ideia. Às vezes é uma coisa simples, né? Que ninguém pensou, ninguém percebeu. Ou às vezes até, tem esse probleminha, mas não percebe o quanto isso incomoda, o quanto isso é uma dor real. Então, olhar nos olhos traz essa dor. E que é gostoso de ver assim a mudança. Eu preciso prestar atenção nisso. É bem gostoso. E dentro da área de atendimento especificamente, que cuidados você acha que a empresa deve ter? Desde a seleção, né? Então selecionar profissionais que tenham um perfil, que escutem ativamente, que queiram ouvir o cliente, treinamento na entrada, treinamento constante, revisão de treinamento, ter reconhecimento tanto por metas quanto por erros, entender quando a pessoa é proativa e tenta fazer alguma coisa que não dá certo e também reconhecer e dar autonomia. Então, quando o profissional da linha de frente ele tem autonomia para tomada de decisão, isso é tanto melhor para ele quanto é melhor para o cliente, que resolve muito mais rápido o problema dele. Antes da gente entrar aqui nas perguntas, tem muita gente assistindo ao vivo. Oba! Quais os desafios de um profissional na área de Customer Experience? O que ele enfrenta aí na sua rotina? Eu acho que o mais difícil, a primeira coisa é convencer os C-levels da importância da área, né? Apesar dos números de mercado todos mostrarem que empresas que têm processos estruturados de Customer Experience, elas apresentam mais ou menos 3 vezes mais retenção e faturamento, o que é muita coisa. Mas na prática, todo mundo fica focado na sua meta do fim do mês e tem muito medo de tentar migrar para esse modelo. Então, esse é com certeza o maior desafio. O convencimento de cada área que não lida diretamente com o cliente de que isso é importante. E uma vez que você convenceu e está implementando, um segundo desafio que eu acho bem difícil é conseguir fazer com que a mesma voz do cliente chegue para todo mundo, que todo mundo tenha acesso à mesma informação. Então, eu diria que esses são os 2 grandes desafios que eu tenho no meu dia a dia.
Legal, vamos mandar então um abraço para quem está nos assistindo ao vivo. Se você conhecer alguém, pode dar um alô, tá? Um abraço aqui para Viviane Rodrigues, Pedro Koskak. Koskak? Conhece? Conheço. Tá certo, Koskak? Márcio Bariani, Gabriela Viana, Que legal. Giovana Gomes, Que lindos. Ana Fontes, Lindos. André Guedes, Anderson Fartotti, Viviane Poletti, Renato Voldman, Andrés Martinez e o César Franco. Um Beijo, abraço para seus todos lindos. vocês. Se quiserem mandar perguntas, viu, pessoal? Fiquem à vontade, já tem algumas aqui. Júlia Neves, de São Paulo, quer saber: a tecnologia ajuda ou atrapalha na implantação do Customer Experience? Tá. Eu acho, Júlia, que ela ajuda, desde que usada para uma coleta estruturada de dados, ela é fundamental, mais do que ajuda até eu diria. Porque sem a tecnologia é muito difícil você cruzar os dados, você entender a fotografia do cliente como um todo. Então eu acho que tecnologia ajuda. Mais uma pergunta aqui. Luiz Augusto, do Rio de Janeiro. Os atendentes são terceiros? Acho que ele quer saber... Dentro do peixe? Não, peixe. Não. A nossa equipe é própria, ela fica toda em Florianópolis, num escritório lindo e super gostoso. Quem estiver passando por Floripa e quiser conhecer, só dá um alô para passar lá fazer uma excursão com a gente. Você acha que é um ponto positivo, negativo, esse negócio de ter dentro ou ter terceirizado? O que você acha? Eu passei pelas duas experiências na vida, tá? Uhum. Eu acho que ter dentro, você tem a facilidade da pessoa respirar aquele ambiente, então ela entender muito mais claramente o propósito da empresa. Não acho um problema ser fora, desde que você consiga replicar aquela cultura organizacional dentro da empresa terceira. Se isso acontece, se tem o mesmo clima, se tem as mesmas condições de trabalho, se a pessoa comprou da mesma forma a ideia, eu não vejo problema nenhum. Os meus primeiros 7 anos foram assim, né? Era uma empresa terceira que fazia atendimento da Garoto, Cargill, Parmalat, Herbalife, mas a gente respirava o que acontecia nessas empresas, a gente ia lá, a gente fazia excursão, a gente entendia o que acontecia com o produto. Então, nós nos sentimos sempre muito valorizados e muito braço da empresa. Excursão que você diz aí para dentro da... Visitar a empresa que está representando? Exato. Legal. Então, a gente, por exemplo, eu atendi Cargill durante muito tempo. Então, como é a fabricação de óleo? É aqui que pode dar o problema que o cliente vai reclamar. Então, a gente se sentia muito parte de todo o processo, né? Você vê lá o bombonzinho que as pessoas reclamavam, meu bombom veio mordido. Você vê o maquinário que torce, embrulha o bombom, que pode torcer, que parece realmente uma mordida. Então, você entende o que está acontecendo, né? Você faz parte disso. É bem legal. Legal que você veste a camisa, né? Como a gente costuma dizer. Sim, mesmo sim. sendo terceirizado. Mesmo sendo terceirizado, legal, é muito mesmo. importante. Mais uma pergunta aqui internacional. A gente temos pessoas que nos assistem de fora do Brasil também. Luxo. Então, aqui, o Antônio Lima, de Portugal, quer saber como manter o engajamento da equipe para manter a qualidade no serviço prestado. Tá. Engajamento. Engajamento passa muito por autonomia, né? Dentro do peixe, a gente tenta sempre trabalhar para que cada funcionário da linha de frente saiba qual é a importância dele e o valor, né? Então, é isso. Bom, se tiverem mais perguntas, pessoal, é só mandar, tá bom? A gente tem mais algumas aqui. Bom, para quem já tem uma área de relacionamento estruturada, mas quer começar a trabalhar com um modelo de gestão focado no cliente, por onde começar? Tá. Então, estruturando esses dados que você tem, que você recebe do cliente e tendo um propósito muito claro. Então, entendendo e divulgando esse propósito, né? Então, por exemplo, o propósito dos parques da Disney é fazer com que as pessoas sejam felizes. Então, toda tomada de decisão é feita com foco em eu preciso fazer você feliz. Eu vou tomar a minha decisão focada nisso. As chaves de tomada de decisão são muito claras. E os KPIs da pessoa também. Então, o começo é isso. Propósito, métricas de todo mundo envolvendo a satisfação do cliente e aproveitar o que já está sendo ouvido
de forma prática e lógica. E quais empresas você acha que estão fazendo bonito, né, nesse setor? Por que elas estão indo bem, na sua opinião? Tá, eu acho que no Brasil o exemplo mais claro agora é o Nubank, né? E o Nubank você vai ver que o propósito dele é muito claro. Ele nasceu com o propósito de melhorar o relacionamento que as pessoas têm com o seu fornecedor de cartão de crédito. E tudo que eles fazem é nesse sentido. Então, eles entregam um arroz com feijão muito claro, muito limpo, muito prático, um produto funcional. Você tem o cartão? Tenho. É prático, não é? Eu tenho, vou até contar. Eu era de um banco normal, tradicional, e eles sempre falavam que eu não pagava anuidade. Não sei se é pela quantidade de gasto, pelo seu perfil, sei lá. Aí começaram a cobrar. Aí eu liguei lá, acho que vocês cometeram um erro, né? Vocês estão me cobrando. Aí eles, não, mas a gente vai cobrar. Eu falei, mas vocês nunca cobraram, o que eu fiz, né? Não, a gente vai cobrar. Eu falei, tá bom, pode cancelar. Te penaliza. Aí cancelaram, eu pedi para cancelar e no dia seguinte, faz um tempo já, sou cliente no banco e adoro. É isso, né? Então eles entregam de uma forma muito simples, e que é um propósito e um serviço que é cabeludo, não é uma coisa simples de ser feita e eles tentam simplificar isso, né? Fora do Brasil a gente tem a Apple, né? Como você comentou, é focada em um produto que tenha uma fluidez e uma experiência muito boa. A Disney, focada em felicidade do cliente. Então, eu acho que para mim esses são uns exemplos muito bons. A Zappos, né? Que é uma empresa americana que vende calçados online, que o objetivo deles, o propósito é ter o melhor atendimento ao cliente do mundo. Foram eles que entregou uma flor, não foi? É. Acho que foi, né? Que a pessoa passou por comprou um sapato para o marido, alguma coisa assim, ele faleceu, muito legal. São eles tomam esse cuidado. E aí eu tive a oportunidade de conversar com uma gerente das Zappos num curso uma vez, e ela estava contando que teve uma ligação que durou 12 horas. Caramba. Porque o cliente quis ficar na linha até resolver a troca na casa dele. E o atendente ficou. E não teve crise, não teve nada. E eles trabalham exatamente isso, autonomia, para todos eles solucionarem o problema do cliente. E eles são incríveis. E para o futuro aí, quais são as principais tendências da área? Eu acho que uma tendência muito grande é Big Data, é conseguir pegar tudo o que existe do cliente pulverizado de informação e a gente conseguir enxergar como uma fotografia única. Isso é um diferencial muito grande para conseguir executar bem Customer Experience e é um gargalo, porque ainda a gente não sabe como fazer direito, né? Então, Big Data é difícil. Internet das coisas também. Tem um caso super legal que um conhecido meu passou recentemente, que é ele tem um fogão conectado. O fogão dele apresentou um problema na placa de gás. E aí, o próprio aplicativo dele já avisou, conectado com um robozinho chatbot, falando, olha, a sua placa de gás está com problema, precisamos trocar. Podemos agendar para os dias. Já sugeriu os dias e ele só respondeu pelo aplicativo, o funcionário foi lá, trocou, ou seja, foi o próprio fogão que avisou que estava com um problema, não precisou, o humano só entrou na hora de ir lá fazer a troca. Então, isso é uma tendência, você aproveitar a internet das coisas e o chatbot de uma forma efetiva. Antes da gente entrar aí com mais algumas perguntas dos nossos internautas, relembrar para vocês do Prêmio ABT, é a 28ª edição que nós vamos ter, Melhores Práticas na Cadeia de Valor do Relacionamento. Temos aqui um exemplo do convite, ele será realizado no dia 4 de outubro de 2018, no Memorial da América Latina, das 7h30 às 11 horas. Então, se vocês quiserem mais informações, vocês podem procurar aí na internet, o Prêmio ABT da nossa querida Miriam Garrido. Recomendo que vocês participem. Querida mesmo. Querida mesmo. Que é tudo ao vivo, viu, gente? Fiquei esperando aqui para chegar mais perguntas e chegaram. Samantha Marciano, ao vivo no Facebook, um abraço para Samantha. Quais dicas para quem quer implementar o Customer Experience numa empresa? Como engajar a equipe? Por onde começar? Nossa, bastante coisa. A primeira é... A primeira pergunta da Samantha? Perdão, da Samantha. Quais dicas para quem quer implementar o Customer Experience na empresa? Tá. Convença seu CEO da importância. Tem bastante material na internet mostrando os números
que aumentam de retenção, os números que aumentam de faturamento. Inclusive, eu tenho uns materiais ótimos, pode me chamar. Moniz e Tonoli é super fácil de achar em qualquer lugar e eu compartilho com vocês. Eu acho que é super importante trabalharmos todos juntos em prol do cliente. Então, é convencer internamente na empresa. E se você já tem números, usa esses números para mostrar, usa o que você tem de voz do cliente para mostrar dentro o que o cliente já está falando. Chega para os seus C-levels, para os diretores e para o CEO, mostrando, olha o que nosso cliente está gritando, leva a frase dele entre aspas, se tem vídeo de pesquisa, faz um videozinho curtinho, a gente fez um no Peixe super legal ano passado com opinião de cliente, de umas qualis que a gente fez, leva a voz do seu cliente para ele e mostra onde está a dor. Isso é fundamental, que eles comprem a ideia. Começa com o dado que você tem, estrutura os dados do Customer Service e leva para frente. Porque sem cliente não tem empresa, Não né? tem empresa. Sempre relembrando. Escute o seu cliente, grita lá, a gente grita o tempo todo, nosso cliente, nosso cliente. E como engajar a equipe? Outra pergunta dela. Engajar a equipe, a gente acredita muito no engajamento através da autonomia, né? Então, desde a seleção da pessoa, treinamento, que a gente trabalha treinamento constante, quando ela vai fazer o onboarding, a gente faz treinamentos de reciclagem constantes e escutamos muito a equipe. Então, esse projeto que a gente tem para ouvir as pessoas, da experiência que elas passam e levar a voz dela para os diretores, é uma coisa que engaja, porque a pessoa se sente valorizada. Então, é isso, a gente trabalha em treinamento e autonomia. Bom, outra pergunta aqui, dessa vez internacional, de Madrid. Cristiano Farias quer saber. Aqui em Madrid estamos adaptados em trabalhar em home office. Acho que não só em Madrid, né? Muitos lugares. Peixe Urbano já aderiu a essa prática? O que você pensa sobre o assunto? A gente, dentro do Peixe, a gente ainda tem uma operação toda interna dentro da empresa e é uma conversa que eu até estava tendo com o Ricardo mais cedo. A gente acredita que sim, é possível, desde que tenha algum preparo para que isso possa acontecer. Hoje não é assim, hoje é todo mundo presencial, da equipe de atendimento em linha de frente. Bom, chegamos infelizmente ao final aqui da nossa entrevista. Gostaria de deixar um recado para quem está nos assistindo, os seus contatos, fiquem à vontade. Pessoal, escutem o seu cliente, ele traz para você espontaneamente o que ele quer e o que ele espera. Se você conseguir ouvir e atender ele do que ele está te trazendo, você já está fazendo um serviço uau. Não precisa ter nenhum milagre, não é ciência de foguete. É só ouvir seu cliente. Quer deixar seus contatos? Como que o pessoal te acha no LinkedIn? @Moniz e Tonoli no LinkedIn, em qualquer lugar, não tem duas. É super fácil de achar, só gritar lá. Moniz, eu queria agradecer muitíssimo a sua participação aqui em nome de toda a TV. Eu que agradeço o convite, gente. Super obrigada pela oportunidade. Espero que você volte daqui uns meses, né? A gente se fala novamente, você contar mais cases, mais experiências. Vou deixar duas lembranças com você. A primeira é esse livro aqui do Kendi, um dos nossos apresentadores. Muito obrigada. Alice no Mundo das Comunicações. Obrigada. Espero que você goste. Sim. Nossa outra lembrancinha aqui é a nossa caneca. Do parceiro da Bispro, que fez pra gente com muito carinho. Relembrar novamente do Prêmio ABT, eu acho que eu falei 28º, me desculpem, é que eu tô prevendo já. 18º Prêmio ABT, né, Miriam? Dia 4 de outubro de 2018, das 7h30 às 11 da noite, no Memorial da América Latina. Mais informações na internet. Agradecendo então aos nossos apoiadores e patrocinadores Bispro, Uso Digital e Editora Laços. Encerramos aqui mais um programa TV Call Center. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.